E quais são os sintomas da depressão, gente? Isso aqui eu já falo toda semana, praticamente, né? Humor deprimido, diminuição do interesse e prazer nas atividades, perda do peso, perda do apetite, em alguns casos ganho, né? Nas depressões atípicas, alteração do sono, lentificação psicomotora, sensação de cansaço, uma série de sintomas também, né? Sentimentos de culpa, sentimentos de vazio, problemas de memória, problemas de concentração, capacidade diminuída de pensar, de raciocinar. E o que não é depressão? Vamos pensar, o que não é depressão? Depressão é excesso de passado. Vocês já ouviram esse absurdo aí na internet? Viver no passado, um excesso de passado. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Vocês já viram essas barbaridades aí na internet? Fulano está com depressão, isso é excesso de passado. Fulano está com ansiedade, isso é excesso de futuro. Eu já vi, isso é uma barbaridade, né? Falar uma coisa dessa. Por que as pessoas falam isso? Né? Gente, as pessoas não conhecem o estudo, por exemplo, das emoções. A tristeza, pessoal. Tristeza é uma emoção. Tristeza é uma emoção. Quem tem dúvida que tristeza é uma emoção, assista aquele filme Divertidamente, que parece que vai sair o 2, inclusive. Um filme muito bom, tá? Que fala sobre as emoções. Tristeza é uma emoção. Toda emoção, ela tem uma função. Emoção é uma tendência de ação. Emoção faz com que a gente tome alguma atitude. Se eu estou ansioso, eu me antecipo, eu me preocupo, eu fujo daquela situação. Se eu estou com medo, eu me afasto. Se eu estou alegre, eu me aproximo. Se eu estou com raiva, a tendência é que eu fico mais agressivo. Perceba que toda emoção é uma tendência de ação. Alegria, eu me aproximo. Medo, eu me afasto. Raiva, eu fico agressivo. Nojo, eu me afasto. A emoção não está aí à toa. A emoção está aí para nortear uma ação. Toda emoção ela vem vinculada a um comportamento. Comece a pensar nisso agora. E por que isso é problemático? Porque nem sempre a gente seguir o que a emoção está mandando é algo legal. Nem sempre é legal. A pessoa te deu uma fechada no trânsito, você ficou com raiva. Raiva é uma emoção. E o que a raiva te manda fazer? O que a emoção raiva manda você fazer? Ela manda você brigar, não é isso? Ela manda você bater, não é? Ela manda você socar o outro, não é? Será que é legal você fazer isso quando você está com raiva? Provavelmente não. Quando você está alegre, quando você está feliz, a emoção manda você aproximar, você beijar, você querer abraçar. Será que você deve sair abraçando todo mundo? Será que um estelionatário, talvez ele não tenha uma capacidade de te deixar feliz, de te induzir a um estado emocional que você faça o que ele quer? Então, a gente tem que questionar as nossas emoções. As nossas emoções, elas mandam a gente fazer alguma coisa. É sempre assim, tá? Toda emoção está vinculada a um comportamento. E só de curiosidade, a própria palavra emoção, ela significa isso, tá? Mover para fora, ex movere. A palavra emoção vem do latim, ex movere, mover para fora. É algo que vem de dentro e que sai para fora. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque baseado nisso, isso explica por que alguns ignorantes, vamos dizer assim, associam depressão ao passado e ansiedade ao futuro. Por quê? Qual que é a função da tristeza? Tristeza é uma emoção. Toda emoção é uma tendência de ação. E qual que é a ação da tristeza? O que a tristeza manda a gente fazer? Ela manda nós nos recolhermos, a gente fecha dentro da gente. Então, quando eu estou triste, é natural que eu me feche, que eu fecho dentro de mim. Eu começo a olhar para dentro, eu começo a olhar para dentro de mim e perco um pouco o que está fora. Então, eu fico olhando para dentro. E é natural que a tristeza, ela nos deixa mais reflexivo. Ela tem essa função. A tristeza tem a função de deixar a gente reflexivo para que a gente evite tomar decisões
ruins nas nossas vidas. Então, isso não é ruim. Imagina, gente, você começou a namorar. Você arrumou um namorado que não presta. Uma namorada, tá, gente? Eu tô citando... Eu falo mais namorado porque o público meu é mais feminino. Então, muitas vezes, vocês vão ver eu conversando o seu namorado, o seu marido, mas isso vale para todo mundo, tá? Imagina, o seu namorado não presta. Você foi lá, você apaixonou, você se entregou, ele fez um tanto de coisa, não sei o quê, isso e aquilo, você foi lá, pá, ele aprontou com você todas. Aí o que acontece? Você fica triste. E aí você começa a chorar. Aí você tranca no seu quarto. Aí chega sua mãe, chega alguém e fala, olha, você tem que comer, vem cá, tomar um suquinho, conta pra mim o que você tem, o que tá acontecendo. E você está trancada lá no seu quarto, você vira pra sua mãe e fala assim, não, mãe, me deixa quieto. Aí uma amiga liga e fala, vamos sair. Você fala, não, me deixa quieto, não quero sair. Aqui, gente, eu tô falando tristeza, não virou depressão ainda não. Eu estou explicando para vocês a emoção tristeza. A emoção tristeza, toda emoção, uma tendência de ação, uma tendência de fazer algo. A tristeza é uma tendência de se fechar dentro da gente. E quando a gente fecha dentro da gente, a gente tem uma tendência de voltar o nosso pensamento, a nossa memória, a nossa atenção para onde? Para o futuro ou para o passado? Se a tristeza é uma emoção que a principal função dela é fazer a gente refletir sobre a nossa vida, a tendência é que a gente joga a nossa atenção um pouquinho mais para o passado. Então, de fato, o paciente com depressão, muitas vezes quando você conversa com ele está sim projetando ali a sua atenção mais para o passado. Então, teoricamente, faria até um pouquinho de sentido a gente pensar, olha, depressão é viver no passado. Na verdade, na depressão, a pessoa tem uma tendência maior a visitar o passado. Só isso, gente, só isso. Mas depressão é um transtorno que muitas vezes nem cursa com tristeza. Muitas vezes, a pessoa com depressão, ela nem relata tristeza. Muitas vezes, a pessoa com depressão, ela não relata tristeza. Ela fala, não estou triste, não estou alegre, não estou sentindo nada, não sinto nada. Estou aqui, não sei se eu estou triste, não sei se eu estou alegre. É um sentimento de falta de sentimento. Então, a tristeza é uma emoção é uma tendência de ação, a emoção tristeza faz com que nós nos fechamos dentro da gente, com que nós refletimos sobre a nossa vida, em especial damos uma atenção maior para o nosso passado, mas é muito mais do que isso. E qual que é a função da tristeza? A gente refletir para não cometer o mesmo erro novamente. Então, seu namorado aprontou com você, você trancou no quarto, você se fechou no quarto, ficou triste, fez toda uma reflexão do passado, aquela emoção vai embora e você aprendeu com aquela tristeza a não repetir novamente aquela bobagem. Isso na teoria, né, meninas? Porque a gente sabe que muitas fazem bobagem atrás de bobagem, né? Só uma brincadeira aqui. Mas então, essa é a função da tristeza. Essa é a função da tristeza, tá? E na depressão, essa tristeza, muitas vezes, ela está numa intensidade tão grande, que a pessoa, de fato, paralisa a vida dela, tá? Mas se a gente pegar os principais sintomas da depressão, a gente vai ver, um deles é tristeza. De fato, gente, na depressão, na maioria das depressões, a pessoa tem uma tristeza muito grande. Mas a pessoa tem também uma perda do interesse nas coisas que antes eram interessantes, tá? Então, sei lá, gostava de cantar, não gosto mais. Gostava de estudar, não gosto mais. Gostava de ver futebol, não gosto mais. Gostava de ir na praça jogar baralho com os meus amigos, não gosto mais. Uma perda do interesse nas coisas que antes eram prazerosas.